Bom, eu quero trazer uma outra análise agora para a nossa edição, que é falar um pouquinho sobre esse convite que o PP fez ao cantor Gustavo Lima para tentar algum caminho político, seja para o Senado, seja a presidência da República. Ô Zé Maria Trindade, quando a gente fala do Senado é porque o próprio PL já deu uma sinalização de que vê o nome de Gustavo Lima interessante para esse posto, não necessariamente neste momento para presidente da República, até porque há ainda um trabalho intenso em torno do nome de Jair Bolsonaro, na expectativa de que haja uma reversão da situação da inelegibilidade dele. Como é que você avalia esse passo que o PP dá? E seria um passo contando também com um apoio que venha desse grupo do PL, ou seja, não seria um passo individual de Ciro Nogueira, mas já pensando numa frente que defenda o nome de Gustavo Lima para algum cargo político? É estratégia. Eu vi nascer aqui várias estratégias, né? Primeiro, a estratégia que eu vi muito inteligente foi de uma determinada religião, que é nacional, a universal, vamos colocar os nomes. E o bispo Edir Macedo, ele tomou uma decisão importante política de fazer um deputado por estado, e em alguns 2. E conseguiu formar uma bancada tão forte que agora está com a presidência da Câmara dos Deputados, né? Para se ter uma ideia. A mesma estratégia está sendo armada pelo PL, né? De fazer um senador por estado. Esta é a prioridade do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E em alguns estados, 2 senadores, que é o caso, por exemplo, do Distrito Federal, né? A ideia deles é fazer 2 senadores aqui e um por estado. As contas já estão feitas, né? Já existem plantados em vários estados e candidatos que devem ser do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim por diante. E o PP está vendo crescer no PL esta organização nacional. E o grande objetivo para 2026 para os partidos políticos é fazer senadores e deputados. Porque com maior número de deputados e maior número de senadores, primeiro tem um espaço político importante. Vai dominar o próximo governo, seja ele de onde for, seja do PT, seja do PL, de onde for. Quem tiver domínio do Congresso, domina o governo, né? Essa é a realidade. Além disso, dinheiro, fundo partidário, tudo passa pela proporcionalidade. Então, o objetivo é fazer mais deputados e mais senadores. Uma declaração assim do presidente do PP gera, inclusive, vamos dizer, uma parte positiva do partido, gera, vamos dizer, uma ação boa das pessoas que gostam do Gustavo Lima. Para o PP, só o convite já gera essa simpatia. Imagine ele se filiando ao PP. Então, é um jeito político de fazer um lance, mas, na verdade, o Gustavo Lima só iria com a garantia de ser candidato à presidência. E o PP já está dizendo, olha, aqui ninguém chega e senta na janela ou pega para dirigir, não. Tem que primeiro passar por um processo. Opa, Zé Maria. E o que você avalia, hein, Alangani? Olha, o que eu vejo é que tem uma estratégia por trás, né? Então, lança o nome dele a presidente, então se torna ainda mais popular. Ele é um cantor muito famoso, fica toda aquela expectativa de que ele pode ser o presidente. E depois, como foi o Marcelo, acho que foi o Kriegner, né, que lembrou disso, acaba saindo para senador ou deputado federal. E aí, deputado federal, evidentemente que ele poderia puxar muitos votos. E aí é uma estratégia acertada do partido político, no caso aí o PP, porque hoje a gente sabe que figuras populares acabam puxando muito votos e aí formam uma bancada maior. E isso também significa mais verbas, né, mais acessos a fundo partidário, fundo eleitoral, mas não vejo ele saindo a presidente da República, até porque tem muito cacique na frente dele. Tem muita gente podendo discutir, tem muita gente da direita que estaria interessada nessa função e que aguarda, de certa forma, um aval do presidente da República, né? E você, Gustavo Segré, entende que Gustavo Lima traria digamos assim, um valor eleitoral interessante dentro dessa estratégia montada pelo PP, que poderia ter um apoio também do PL? Evandro, se ter muitos seguidores garantisse uma penetração no Congresso Nacional, seja como deputados, senadores,
tem um monte de artistas famosos, cantantes, atores, sei lá, que pressuporiam que poderiam ingressar na carreira política. Não vejo que seja necessariamente assim. Tem que ver quais são as propostas e como isso se transforma em um voto. O eleitor pode saber, conheço essa pessoa, mas não necessariamente o fato de conhecer traduz isso em um candidato competitivo. Já vimos alguns exemplos, inclusive no passado, que foram candidatos, Silvio Santos foi um exemplo, Luciano Huck outro exemplo, que termina ficando no caminho. Às vezes por uma questão legal e outras vezes por uma determinação própria. Às vezes também pode ser isso utilizado para dar um up na carreira da pessoa. Se eu lançar a minha candidatura para presidente do Brasil, claro, ninguém vai acreditar porque eu não posso, como estrangeiro, ser presidente, mas faria algo interessante, um argentino querendo ser presidente do Brasil. E isso seria falho, porque eu não tenho condições de chegar a esse lugar, nem sequer se quisesse participar. Então, pode ser uma estratégia política de algum partido, pode ser uma estratégia pessoal do Gustavo Lima, nós sabemos, claro, é um nome que tracionaria muitos votos, mas eu concordo, não é para chegar e se sentar na janela ou se sentar no lugar do motorista. Primeiro vai ter que percorrer alguns caminhos, e eu não sei se o Gustavo Lima está disposto a percorrer esses caminhos. Talvez vá em algum partido que ofereça alguma condição melhor, mas até chegar a ser candidato a presidente, me parece que falta muito ainda. Que foi, Kriegner? Não, só uma consideração que, assim, o Gustavo Lima se distou um pouco dessa classe aí de influencers / artistas que se envolvem com o meio da política. Na verdade, ele já está no meio da política há muito tempo. É que ele tem tido um papel mais de bastidor. Ele acompanhou inúmeras candidaturas, como eu trouxe aqui o exemplo do próprio Pablo Marçal, a candidatura do Bolsonaro em 2022 e em 2018. Ele esteve no Palácio, inclusive. Esteve no Palácio inúmeras vezes, participou, inclusive, até financiando movimentos e candidatos também, não só de Goiás ou de Goiânia, mas também de outros lugares. Então, ele é uma figura presente, talvez até por isso que já tem aí uma proximidade com o próprio Ciro Nogueira, né? E outros que talvez tenham disputado. Ciro chegou primeiro, mas a gente não sabe quem foram os outros líderes partidários aí que talvez tentaram chegar até o Gustavo Lima. Então, por isso que no começo era um pouco folclórico. Depois, quando você para pensar, analisa o histórico de bastidor e também as proximidades e conexões, você percebe, opa, pode ser que venha chumbo grosso aí.